Boa tarde, eu sou o pastor Milton Soares e eu espero contar com a sua presença. Eu quero ler com você hoje o Salmo 100, apenas como título introdutório, o prazer de servir. Salmo, capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero comentar com você alguns princípios básicos. Por exemplo, a alegria. Quando eu falo da alegria de servir, ninguém tem alegria em prestar serviço para ninguém. Vamos ser sinceros aqui. Quando alguém pede um favor para você, não é lá com muita alegria que você acaba fazendo, né? Você pode até ter alegria de prestar um favor para uma pessoa, mas dificilmente você faz aquilo. Não, eu adoro fazer favor. Tem pessoas que nascem com esse espírito. Mas, digamos, vamos ser honestos aqui, não é todo mundo que gosta de fazer favor para ninguém, ou para alguém, né? Quando o Salmo introduz aqui, servi ao Senhor com alegria, antes disso ele começa dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor. Ora, quando nós falamos em celebração, o que você lembra? Festa. Celebração é festa. E ninguém vai para uma festa para ficar triste. Mas tem pessoas que você chega na igreja, vamos dizer que a igreja deveria ser o lugar de maior alegria de um crente, de um cristão, de uma pessoa que celebra, que adora, que vai ali para tentar deixar sua alma em paz com Deus, está ali entregando todo o seu coração no altar do Senhor, e você aperta a mão dele, aquela mão mole e aquela cara de mau humor. É claro que eu não estou falando aqui dos que amanheceram, de repente, já com um problema para resolver. Isso são situações, né? São exceções. E a gente nunca trata a exceção como regra, porque senão ela vira regra, não é? Então, toda regra tem exceção, vamos tratar isso como a exceção. Mas tem a pessoa que está sempre daquele mesmo modo. Você o cumprimenta e, de repente, ele está sempre com aquela situação. Dá desgosto você cumprimentá-lo, porque ele nunca sente alegria. Não é verdade? Então, agora, quando o salmista aqui diz assim, servi ao Senhor com alegria, aí piora. Porque, primeiro, Deus é o invisível, embora real, mas você diz assim, puxa, estou fazendo um favor para alguém que eu nem estou vendo. E aí, ele diz, apresente-se diante dele com cântico. Ora, quando eu vou à igreja, eu já sei que ali é o reduto divino. Ali é a casa do Senhor. Ali não é a minha casa. Na minha casa eu tenho regras. Na casa de Deus existem regras também. E, portanto, quando eu chego à casa de Deus, eu me submeto às regras da casa de Deus. Existe para isso uma liturgia e eu vou seguir uma ordem do culto. Ora vem a leitura da palavra, ora vem um cântico, como você acabou de ouvir, e aí vem uma oração, vem uma exposição, pode ter uma profecia, para o ramo pentecostal uma língua, uma cura, uma libertação. Tem uma ordem de culto, uma lógica a ser seguida, muito diferente agora da que você tem na sua casa. Na sua casa você levanta, quer tomar um café da manhã, depois você tem o lanche das 9 ou 10,
depois você quer almoçar, e por aí vai durante o dia. Se você vai trabalhar, levanta cedo, toma café e vai trabalhar, mudou sua ordem. Mas você tem também uma liturgia, né? Como se fosse, vamos dizer assim, né? É um ritual que você faz todos os dias para chegar à noite, dormir e recomeçar no outro dia às 6 ou 7 da manhã, ou alguns até mais cedo. Então, como é que eu vou servir? Como é que eu posso usar o peso dessa palavra serviço, porque servir vem de serviço? Como é que eu posso me alegrar em prestar um serviço? Ora, queridos, você já observou que você briga com o patrão, mas não pede demissão. Mas você briga com o pastor e aí quer sair da igreja. Já observou isso? Né? A igreja é um lugar de serviço. Né? E de serviços voluntários, porque como é que uma igreja sobrevive? Né? De ofertas, dízimos e serviços voluntários. Não tem outra forma de uma igreja sobreviver. Uma igreja é uma empresa. Uma igreja precisa ter entradas, porque tem saídas. Né? Então você não tem como uma igreja sobreviver quando não tem entradas. E aí muitos criticam, e não é esse o fato. Mas agora, eu quero conversar um pouquinho com você o seguinte: como é que eu posso prestar um serviço com alegria? Querido, só existe um jeito. É eu ter a alegria de amanhecer orando e lendo a palavra de Deus. Eu preciso estar alimentado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Salmo 23 diz isso, aplique isso à palavra. Você pode se alimentar da palavra. E a palavra é pasto. A palavra é alimento. A palavra nutre. E quando você não se alimenta, você fica desnutrido. O espírito é a mesma coisa. O espírito segue uma lógica. Do mesmo jeito que você amanhece e precisa se alimentar com o desjejum para sair para trabalhar, você também precisa alimentar a alma. Porque a alma também é sedenta e é faminta. E ela se alimenta de palavra, ela se alimenta de argumento, ela se alimenta de certeza que você não tem. Você precisa construir. São certezas construídas no dia a dia. E quando você lê um salmo desse, entre pelas suas portas com cântico, saiba, diz o verso 3, que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e dele somos. Então a primeira coisa que eu tenho que amanhecer pensando é: eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a alguém. E é por isso que a lógica de que Deus não existe é furada, porque veja, quando alguém me diz assim, Deus não existe, bom, então você autoexistiu. Ele diz, não, eu nasci da minha mãe. Opa, peraí. Mas seu pai então sempre existiu. Seu pai é eterno. Você não tem avô. Não. Meu pai é filho do meu avô. Mas peraí, então tem alguma coisa errada. Porque se houve alguém que criou você, e seu pai criou você, seu avô criou seu pai, seu bisavô criou seu avô, alguém vem criando alguém desde antes, a lógica da falta de um criador está furada. Essa certeza eu só tenho quando eu me alimento diariamente da palavra de Deus. Consegue compreender isso? É um raciocínio lógico muito simples. Queridos, não existe projeto sem projetista. Você é um projeto de Deus. E os projetos inanimados não prestam louvor aos seus criadores. Mas você não é um projeto inanimado. Você é um projeto animado. Você é um projeto com ânima. Daí vem a palavra alma, não é? Porque você tem ânima. Você tem ânimo. Você tem inteligência. Você sabe discernir uma coisa da outra. E você sabe discernir o Criador do não Criador. Portanto, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Preste bem atenção nisso. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Você é uma ovelha e você tem um dono. Você precisa de um pastor e você tem um pastor. Você não está sozinho. O salmista está dizendo aqui exatamente isso. Não se preocupe, porque você tem um pastor que cuida de você. Você tem um pastor que no frio vai deixar que a lã cresça, para que você
se acoberte, para que você se aqueça. No calor, ele vai tosar a sua lã para cuidar de você, para que você não passe apuros e não fique suando desnecessariamente. Na fome você não vai passar, porque o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. O pasto será sempre abundante, mas você precisa fazer uso desse pasto. Agora, veja, como retorno desse pastoreio, o que um pastor tem? Lã e leite. Pastor cuida de ovelha e ovelha alimenta o pastor. Esse é o princípio da igreja. Esse é o princípio da criação. Olha isso. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Eu tenho um chavão que eu sempre repito, que funciona assim. Toda resposta está no inverso da pergunta. Você inverte a pergunta e você tem a resposta. Ora, se ele está dizendo aqui, entre por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, o salmista está dizendo, nunca entre na casa de Deus com tristeza. Mas peraí, se eu estou triste, como é que eu faço? Se eu estou amargurado com alguma situação, meu parente morreu, e agora? Eu estou sofrendo, eu estou em luto. Aí são situações. Lembra que eu falei da exceção? Bom, você está dentro da exceção. Mesmo assim, se você está indo à casa de Deus, despeje sua tristeza no altar. Porque a ideia de Deus é que essa tristeza seja transformada em alegria. Toda tristeza tem um período. Todo luto tem um período. Alegria não. Alegria não é para ter um período. Alegria precisa estar permanentemente em sua vida. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Queridos, música a gente sabe cura até gagueira, não é? Gagos cantando não gaguejam. Olha o poder que tem uma frase musical. Olha o poder que tem uma música. Davi diz, cante, louve. Coloque para fora toda a sua alegria. Tudo aquilo que você estiver sentindo, transforme, modifique. E o lugar certo para fazer isso é na casa do Senhor. São nos seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Queridos, por que na antiguidade se tomava a bênção do pai, não é? Por puro respeito e para que se tivesse a aprovação do pai para fazer determinadas coisas. Pai, você me abençoa? Filho, vai com a minha bênção. Era assim que os pais diziam na antiguidade. E é isso que eu quero lhe dizer hoje. Deus continua abençoando os seus filhos. Jesus uma vez fez uma pergunta para uma geração de incrédulos, que eu não vejo nenhuma diferença da nossa geração hoje. Ele disse assim, qual de vocês que o filho vai pedir um ovo e você pede um pão e você dá uma pedra? Ou pede um ovo para você e você dá uma cobra para ele? E antes que alguém respondesse, Jesus mesmo disse assim, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine vosso Pai Celeste que não dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Ora, queridos, nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos um Pai abençoador, um Pai que... Tem gente que coloca Deus assim, ó. Cuidado, filho. Se você fizer errado, Deus vai te castigar. Olha, Deus está lá de cima. Fica parecendo, sabe, que alguém... ou quando alguém traz alguém para a igreja, não é? Já viu? Quando você prega o evangelho, a pessoa se converte, você luta, dá estudo bíblico, cerca a pessoa de todos os modos, aí vai lá e batiza a pessoa. No dia que batiza, aí você bota um óculos desse tamanho e começa assim, agora toma cuidado para você pisar na bola, eu estou te observando aqui, hein? Cuidado, Deus vai te castigar. Parece que quando somos jovens, pecamos, e quando somos velhos, aí começamos a combater o pecado. Aí, não peque. Queridos, tudo se resume na alegria. E a alegria pode ser produzida no serviço. Eu tenho um ótimo emprego. E eu gosto muito dele.
Então, eu tenho alegria. Quando alguém às vezes diz, não te chamei para não te perturbar. Não. Eu prefiro que me chame. Eu prefiro que você me chame do que faça alguma besteira. Eu prefiro ver o problema no seu início. Porque eu estou aqui para isso. Eu ganho para isso. Então você não está fazendo... Eu não estou aqui fazendo nenhum favor para você. Eu costumo dizer assim. Porque eu tenho alegria de fazer o que eu faço. Quanto a pregar a palavra de Deus, eu tenho a maior alegria. A minha vida é estudar e me dedicar ao ensino e à pesquisa. Então, eu quero que você saiba que é possível ser feliz servindo. O texto continua. E ele dá uma razão muito específica. Ele diz assim, por que eu devo render graças, cantar hinos de louvor e bendizer o nome do Senhor? Ele finaliza aqui, é o último texto, diz assim, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Servir não é fácil. E servir com alegria é menos fácil ainda. Mas você precisa ter um propósito. Você precisa estabelecer regras para você mesmo. Você precisa se disciplinar. E quando você fizer isso, tenha certeza de uma coisa. Você vai vencer. Você vai se tornar uma pessoa diferente. E eu sei disso porque eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. Até 8, 10 anos atrás, eu era uma pessoa que onde eu chegava, as pessoas me repugnavam. Porque eu já chegava quebrando tudo, arrumando confusão. De 8 anos para cá, 10 anos para cá, mais ou menos, eu me dediquei a estudar para modificar a minha vida. E eu fui estudar alguns parâmetros da psicologia, algumas situações de mudança. E mudei minha vida de um jeito que hoje, graças a Deus, eu sou querido. Fui professor de 2 seminários teológicos e tenho hoje uma galera que eu não sei se está online aí com a gente agora, se estão entrando aí, não consigo ver daqui os nomes de quem está entrando, mas, aliás, um alô para todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos, obrigado pelas curtidas, obrigado pela participação, por você estar online. Então, que você receba essa palavra hoje de alegria, de benfeitoria da parte de Deus, de misericórdia da parte de Deus, que Deus abençoe muito sua vida. Bom, o salmista conclui, porque eu devo servir a Deus com alegria. Ele diz, você deve servir, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse mesmo salmista que escreveu tudo isso, queridos, escreveu também o Salmo 51. Porque um dia ele perdeu a alegria que ele tinha em sua vida. Esse mesmo homem chamado Davi perdeu a alegria de ser uma pessoa que servia com alegria. E sabe o que aconteceu? Ele escreve o Salmo 51, o verso 12. Quando ele percebeu o seu pecado, percebeu a sua queda, percebeu o seu problema. Eu quero falar com você agora. Davi escreve um salmo que eu gostaria que fosse o apelo para você. Se você hoje, preste bem atenção agora, se você hoje perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria de viver, está em depressão, Davi fez uma coisa quando se sentiu assim. E eu quero compartilhar isso com você, porque Davi compartilhou isso com o mundo quando escreveu esse Salmo 51. Preste atenção no versículo 12 do Salmo 51. Ele diz assim, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, diz o verso 13, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Você percebe que grau de importância Davi dava à alegria? Percebe que Davi agora está apelando porque percebera que perdeu toda a alegria da sua salvação, a alegria de ser um ser vivente, de ser uma pessoa que estava em paz com Deus, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, um dia perdeu a alegria. Então, se você perdeu a sua alegria, querido, agora eu estou falando com você, preste bem atenção. Se você um dia, por algum motivo, perdeu essa alegria de viver, de servir,
de ser a pessoa feliz que você entendia que era, volte a ser. Numa oração, Davi foi restituído de sua alegria e considerado um homem segundo o coração de Deus. E você pode me perguntar, você está falando daquele Davi que matou um soldado para ficar com a mulher dele? Sim, é desse cara que eu estou falando. É desse pecador que eu estou falando, mas é deste arrependido que eu estou falando. Então eu quero apelar ao seu coração hoje. Eu estou encerrando aqui esta palavra. E na sequência você vai ouvir mais uma música convidando você a se tornar alegre com Deus. A voltar a ser uma pessoa alegre. Se você continua com a sua alegria, amém, continue sendo alegre. E continue prestando esse serviço com alegria. Continue adorando. Continue glorificando a Deus. Continue recebendo no seu coração esse privilégio que é o de ser alegre, servindo. Não é um favor que você está prestando a Deus. Porque Ele é o projetista. Ele é o autor do projeto que você é. E Ele não fez ninguém para ser triste. Deus não construiu nenhum projeto de tristeza. Deus construiu um projeto de ser humano para ser feliz, alegre e salvo. E quando o ser humano caiu em tentação e em pecado, Deus criou um plano de salvação, enviando o próprio Filho para poder resgatar a alegria que fora perdida no Jardim do Éden. Portanto, seja feliz. Receba essa palavra de Jesus no seu coração. Esse salmo de Davi possa reconstruir tudo aquilo que você perdeu. Incentivado pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que restituiu a alegria ao coração de Davi. Que Deus lhe abençoe nessa tarde. Que tudo aquilo que você precisar fazer, que Deus te abençoe para fazer com alegria, com segurança e com paz. Que sua saúde seja restaurada, que seu emprego seja restaurado, que seu casamento seja restaurado, que sua família esteja de volta com você logo, logo, que o abraço cristão da igreja receba você de volta. Mas quer que eu lhe diga? A maior igreja que existe na face da terra é o reduto do seu lar. E o maior pastoreio que você pode fazer é ser pastor de sua família. Então, primeiro cuide disso. Porque, em primeiro lugar, está a sua família. Em primeiro lugar, aliás, desculpe, está Deus. Depois a família. E depois a igreja. Deus abençoa a família. E é a família quem abençoa a igreja. A última etapa de sua vida é a igreja. É por isso que muitos vão para a igreja e depois acabam se retirando dela, desanimados, desfalecidos e decepcionados. Porque a igreja não responde à altura do que ele imagina que uma igreja é. Nenhuma igreja é perfeita. E nenhuma igreja tem verdades absolutas. Todas as verdades são construídas no dia a dia. A verdade que eu entendia que tinha ontem, hoje já foi complementada por uma série de outros estudos que eu fiz, que eu entendi, já estão complementadas por outro entendimento. Cada dia você precisa complementar a sua verdade. Então receba a palavra de Deus no seu coração. Seja alegre e seja feliz. Eu quero orar com você agora. Nosso Deus e nosso Pai, que neste momento, se tem alguém que nos ouve, que esteja triste, infeliz, decepcionado por algum motivo, que o Senhor, em sua infinita bondade, com aquele mesmo Espírito que restaurou o coração de Davi e recebeu de volta a sua alma e devolveu a sua alegria, que o Senhor, com esse mesmo Espírito também, abençoe, introduza, enriqueça esta alma que está se sentindo assim agora. E que todas elas recebam, Senhor, a tua bênção, a bênção de ser alegres, a bênção da felicidade, a bênção de receber a alegria da tua salvação. É em nome de Jesus que eu te oro, e é por fé que eu te agradeço, crente, que serei ouvido, e todas essas pessoas também serão ouvidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Uma boa tarde para você, que Deus te abençoe ricamente.